Foi noticiado essa semana um crime que a grande mídia não fez a conexão, não ligou os pontos, não sei por quê, por qual motivo não fizeram isso. O governo Bolsonaro, o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, incinerou mais de 13 milhões e 900 mil reais em remédios para câncer e doenças raras. Ou seja, pessoas que têm doenças raras e têm direito ao tratamento pelo SUS não tiveram o tratamento. Estou falando aí de atrofia muscular esquelética, atrofia muscular, tem vários tipos. Alguns desses remédios, uma dose do remédio custa 160 mil reais. Sabe o que o Bolsonaro fez? O governo Bolsonaro incinerou, queimaram os remédios que estavam prontos para uso. Não era remédio que deixou vencer, não. Saiu isso na mesma semana em que a gente descobre que o governo Bolsonaro deixou vencer 2 bilhões de reais em vacinas contra a Covid. Quer dizer, não compraram as vacinas que estavam sendo obrigados pela justiça e aí não queriam vacinar a população, não fizeram campanha nenhuma de vacinação. É só você ver que no Brasil a grande maioria das pessoas está com um esquema vacinal incompleto. O governo Bolsonaro comprou e não queria vacinar ninguém. Então 2 bilhões de reais na lata do lixo do governo Bolsonaro. Mas esses remédios aí, a mídia não fez a conexão com outro crime. Não é esse aqui das vacinas, não. O governo Bolsonaro tinha um membro do governo, que era líder do governo na Câmara dos Deputados, que é o Ricardo Barros. Ricardo Barros já foi investigado, quando foi ministro do Temer, exatamente por deixar faltar remédio para crianças que tinham doenças raras. Tiago, por quê? Porque acontece uma coisa, quando está em falta um remédio, tem escassez, o que acontece? Principalmente são doenças raras. As pessoas começam a entrar na justiça para ganhar o direito de ter o remédio gratuitamente. E aí eles falam, não tem remédio, eu preciso comprar. E aí o que acontece? Eles sempre que compram, porque tem escassez, eles sempre fazem a compra sem licitação. Falam, como tem escassez, eu tenho aqui uma brecha na lei para poder fazer a compra desse remédio sem licitação. E aí, eles compram sempre de uma empresa amiga, que vende o remédio por 10 vezes acima do valor de mercado. E aí eles roubam muito dinheiro público com remédio para pessoas que têm câncer, para pessoas que têm doenças raras. Porque eles sabem que as pessoas vão entrar na justiça, que as pessoas vão pressionar para ter o remédio custe o que custar. Para ter o remédio, obviamente, cedido pelo SUS. Custe o que custar aos cofres públicos, que a pessoa tem direito. Então eles vão lá e usam isso para roubar dinheiro público. Isso tá na cara que o crime do Bolsonaro... Pessoas morreram, viu? Pessoas com doenças raras morreram. A pessoa que tem atrofia muscular severa, quando ela não toma o remédio, a pessoa começa a morrer de dor, tá bom? A pessoa começa a morrer de dor. E a pessoa vai piorando. E como é uma doença degenerativa, se a pessoa fica sem o remédio por um tempo, ela não volta àquele estágio, ela vai piorando. Quando ela volta a tomar o remédio, a pessoa já está pior para sempre. Ela não volta àquele estágio anterior, ela não vai melhorando. Aí o que acontece? E várias dessas doenças raras são assim, várias delas. Você não pode ficar sem o remédio nem um pouco. E o governo Bolsonaro fez isso, as pessoas foram piorando. Muita gente deve ter morrido. Tem um médico que é famoso no Twitter, o Dr. Bruno Gino, ele trabalha no Canadá. Ele falou, olha, quando eu trabalhava no SUS, eu cansei de passar prescrição para remédio para pessoas com doenças raras, que se a pessoa ficar sem o remédio, sem uma dose, a vida da pessoa vai piorar assim, de maneira severa. Agora imagina o governo que incinerou os remédios estavam prontos para uso. Aí teve uma associação de pacientes que falou, olha, foi até um descumprimento de ordem judicial, porque muitos desses remédios estavam sendo garantidos por ordem judicial para os pacientes. Ou seja, paciente que entrou na justiça para conseguir uma liminar. Imagina, se você nunca passou por isso, imagina o desespero de uma pessoa que tem que estar com a doença, para você ir até um advogado, começar um processo na justiça, demora, não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Aí depois começou o processo, tem que pedir uma liminar, aí conseguir a liminar para depois ir com a ordem judicial conseguir o remédio. Imagina o sofrimento para conseguir o remédio. Chega o governo e não te dá o remédio, eles queimam o remédio. Agora vamos lembrar o esqueminha do Ricardo Barros. Quando eu te contar a história e você ver que esse cara era ligado a toda a família Bolsonaro, você vai explodir sua cabeça, vai falar, caramba, eles estavam matando as pessoas para roubar dinheiro público. A Polícia Federal é só investigar. É só investigar a compra dos remédios que foram incinerados. De quem comprou depois? De qual empresa? A quanto? Quanto estava comprando antes e a quanto comprou depois? Porque o Ricardo Barros, em 2017, ele foi investigado pelo quê? Tinham 2 remédios para crianças com leucemia. Leucemia, para quem não sabe, é câncer no sangue. Então, imagina, tem vários tipos de câncer, tem câncer que é no sangue. Tá. Leucemia é um dos cânceres que pegam mais em criança. Não pega mais em criança, mas é comum em crianças. Criança com leucemia não é um negócio assim, nossa, como outros tipos de câncer, você não vê criança com algum outro tipo de câncer
na mesma proporção que leucemia. Ok. Então, crianças com leucemia têm direito ao tratamento com SUS, a quimioterapia ou qualquer outro tratamento ali paralelo. Ok. Agora imagina que esses remédios são caros, caríssimos. Muitos dos remédios são patentes americanas e lá eles vendem, olha, muito, muito caro o remédio. Eles gastam bilhões em pesquisas, eles ganham bilhões mantendo as pessoas doentes. Lembre-se uma coisa sobre por que remédios são tão caros. As farmacêuticas americanas, eles gastam muito mais em pesquisa sobre como curar os sintomas de uma doença do que sobre como curar a doença. Inclusive a Pfizer, que todo mundo fala aí da vacina, a Pfizer em 2015, eles interromperam a pesquisa sobre um remédio porque descobriram que aquele remédio tinha potencial de reverter efeitos do Alzheimer. Aí eles falaram, peraí, eu tô vendendo, tem um remédio para Alzheimer da Pfizer nos Estados Unidos, cada dose custa $5.000, cada dose. Aí você fala, por que a farmacêutica vai vender uma cura para a doença se pode vender o tratamento por $5.000 cada dose? Para os americanos, fora, imagina, em outros locais do mundo. Falaram, nem ferrando. Enterraram a pesquisa, nem era um medicamento para isso. Mas você vê que tecnologia para curar tem, mas não tem aquilo ali das farmacêuticas quererem. Então agora imagina, é caríssimo. O governo Temer, sob o ministro Ricardo Mendonça, fez o seguinte. Começou a causar escassez, pararam de comprar o remédio, começou a ter escassez. Aí os pais das crianças, imagina você tem um filho, uma filha pequena com câncer. E aí não tem mais o remédio, a criança vai parar a quimioterapia. Uma criança está morrendo, literalmente, na sua frente, todos os dias, seu filho, sua filha. Eles começaram a entrar na justiça para falar, queremos o remédio. O André Mendonça fez, sabe o que? Falou, não, eu não vou comprar o remédio porque a Anvisa não libera a compra. A Anvisa não está liberando. Aí os pais começaram a entrar na justiça contra a Anvisa. Aí a associação de pais começou a protestar contra a Anvisa. Foram lá no Congresso Nacional protestar contra a Anvisa. Por que a Anvisa não estava liberando a compra? Porque em vez de comprar do farmacêutico, da farmacêutica, o André Mendonça começou a comprar de uma empresa intermediária. Empresa intermediária era daquele Maximiano que estava envolvido depois no governo Bolsonaro no esquema da compra das vacinas superfaturadas. Lembra disso? Por quê? Porque aquela empresa intermediária ia receber $45 milhões adiantados para dar o remédio depois. Só que estava vendendo o remédio por 100% a mais. O dobro do preço. Quer dizer, o resto eles embolsavam. Só que tem uma coisa, pagaram e o remédio não chegou. As criancinhas, muitas, morreram as crianças para que esse pessoal aí pudesse meter a mão em dinheiro público. Aí esse mesmo Maximiano, ele ajudou a abrir a empresa do Renan Bolsonaro, que virou lobista. Quer dizer, quando o Bolsonaro chegou no poder, o que esse pessoal corrupto entendeu? Pô, se a gente começar a ajudar os familiares do Bolsonaro, a gente se enfia dentro do governo e começa a fazer isso. E aí já no governo Bolsonaro, o caso mais famoso foi a compra das vacinas que iriam pagar adiantado R$1,7 bilhão. R$1,7 bilhão vão pagar adiantado para uma empresa intermediária que ia comprar as vacinas 10 vezes mais caro do que o valor que elas custavam. E aí já tinha tudo esquematizado. Iam adiantar também quase $50 milhões só para o transporte. Quase $50 milhões. E aí iam começar a fazer isso. Só que as vacinas não estavam aprovadas pela Anvisa. Aí o que eles queriam? De novo, tinha escassez, o Brasil não tinha vacina porque o Bolsonaro não quis comprar, lembra? Então eles causaram a escassez para poder roubar quase R$2 bilhões. E as pessoas morrendo de Covid. Eu tô falando de um pessoal que é assassino da pior espécie, eles te matam da pior maneira possível. Com doença que no caso da Covid já tinha vacina, deixa o pessoal morrer, 4 mil mortos por dia, dane-se. Tem que causar escassez pra gente poder comprar via empresa intermediária. E aí esse pessoal aí ia em festa sempre com o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é um dos melhores amigos, o cara que abriu a empresa do Renan. Empresa, ele passou a ser lobista, passou a morar em mansão, o Renan Bolsonaro. Um cara aí que ele tinha um canal na Twitch, aí ele devia ganhar um dinheiro lá na Twitch, que muito fascista seguia ele e ficava jogando videogame. Aí ele foi banido porque ele falou coisas racistas. Renan Bolsonaro, isso, faz alguns anos. Aí o pai dele virou presidente. Aí ele começou a viajar para Brasília, ele começou a levar empresário para falar com o pai dele, ele começou a se meter com esses corruptos aí. De repente o cara tá morando numa mansão de 3 milhões. Fala, pô, do nada. Aí o Eduardo Bolsonaro tá indo para Dubai toda hora. Aí o Flávio Bolsonaro compra uma mansão, joga, ele esfrega na sua cara.
14 milhões a mansão dele, ele ainda esfrega na sua cara. Ah, não, custou só 6. Que ele não tem. Custou 14, todo mundo sabe que custa 14. O Dória falou publicamente, o Flávio Bolsonaro não se deu nem ao trabalho de tentar desmentir, que todo mundo sabe que naquela área não custa 6. Ele esfrega na cara, e dane-se, esse pessoal estava roubando muita grana. E agora você descobre que durante o governo Bolsonaro estava fazendo o mesmo que fizeram no governo Temer, que é incinerar os remédios. No governo Temer não estava incinerando, deixavam faltar. Então as crianças iam usando lá os remédios, quando começava a faltar, os pais começavam a entrar na justiça, aí o Ricardo Barros, o Mendonça, ele falava, ó, é na justiça, é na Anvisa, reclame lá na Anvisa. Era o líder do governo Bolsonaro, e aí na CPI provaram que o pessoal que estava com ele cometendo o crime no governo Temer fez o mesmo crime. Olha, a chance de ser 3 vezes a mesma pessoa, quando 2 já são, será? Polícia Federal investiga. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!